Olá, está começando mais uma edição do programa Câmara em Foco, que hoje vai falar sobre a mostra itinerante que está acontecendo aqui em Montes Claros até o dia 28 de março. Essa mostra chama Cine na Estrada e vamos conversar com o coordenador do evento, Elpidio Rocha. Olá, Elpidio, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Olá, Cristina, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouco sobre esse projeto e também sobre os projetos do Cinema Comentado e mesmo sobre audiovisual e cinema, né? Que é um assunto que eu acredito que interessa a todo mundo. Elpidio, vamos começar falando sobre como que o cinema e a arte têm influência sobre a sociedade. O cinema é um grande elemento de mobilização, né? Quando você está na sala de cinema, praticamente todos os sentidos do espectador são direcionados para a tela. O cinema ele é chamado de a sétima arte, porque quando ele surgiu lá em 1895, ele fazia, de certa forma, um apanhado de todas as artes anteriores, teatro, dança, música, arquitetura, escultura, então daí é que vem essa denominação. Ao mesmo tempo, o cinema é uma mídia, e uma mídia é aquela que intermedia a relação do que acontece, do que está acontecendo na sociedade, no momento atual, com as pessoas que vivem nessa sociedade. Então ele tem uma perspectiva de levar informação, levar conhecimento e representar o momento histórico. Quando a gente fala, por exemplo, um filme foi feito em 1968, ele está com aquele espírito de 68. Um filme foi feito em 1986, na época da redemocratização brasileira. Ele está imbuído desse espírito. O filme foi feito nos anos 80, 90, durante o governo do Ronald Reagan nos Estados Unidos, por exemplo. Ele representa aqueles momentos, né? Então o cinema tem essa capacidade de enxergar o que está acontecendo, registrar e transmitir isso para as pessoas que vivem aquele momento e para as pessoas que vão assistir esse filme daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, se a gente pensar na história do cinema, né? É como se teleportasse o telespectador para dentro daquela época, para a realidade atual. Exatamente. Tem uma coisa interessante. Quando você entra numa sala de cinema, vamos pegar aí um filme que dura umas 2 horas e meia, você entra, por exemplo, às 5 horas da tarde ou às 4 horas da tarde. Quando você sai, já vão ser umas 6 horas, 6 e meia, então tá tudo escuro. Aí você até tem aquele choque, né? O que aconteceu durante essas 2 horas que eu passei dentro da sala de cinema assistindo um filme? Sim. E nessa mesma pegada, a nossa identidade cultural também ela é construída através do que se passa no cinema, na televisão. De qual forma o cinema brasileiro ajuda nessa construção cultural? O cinema brasileiro é uma indústria muito, muito forte, principalmente nos últimos anos, né? Desde aquele processo que a gente chama de retomada do cinema brasileiro lá nos anos 1985, 86, e mais recentemente com a retomada dos investimentos culturais, que foi bem pujante a partir de 2023, né? E com a promulgação, a aplicação da Lei Paulo Gustavo, que deu deu um incentivo muito grande para o audiovisual. E o cinema brasileiro ele tem uma concorrência muito grande com a televisão. Então as pessoas não conseguem assistir filme brasileiro, até porque é difícil um filme brasileiro furar a bolha dos cinemas, onde prioritariamente a gente assiste produções dos Estados Unidos, né? O momento, de novo, é um momento muito interessante, porque você tem os incentivos, você tem uma retomada cultural que está acontecendo no país no momento e tem a grande vitória do cinema brasileiro no dia 2 de março, levando o Oscar de melhor filme internacional. Eu estava para comentar sobre o filme Ainda Estou Aqui, que foi um marco histórico para a televisão brasileira, não só para a televisão, mas mundialmente, né? O senhor acredita que esse marco, ele vai ser, ou está sendo, para novas produções brasileiras, para mais incentivo para a produção de cinemas brasileiros? O Ainda Estou Aqui é um ponto fora da curva, né? Porque a gente tem aí uma equipe excepcional, um diretor muito bom, o Walter Salles, ele é claramente um dos 5 maiores diretores do cinema brasileiro atual e uma equipe de atores e de pessoal técnico extremamente capacitada que gerou esse filme. É um filme que toca em temas extremamente importantes, tem uma pegada que envolve todo o espectador, porque é aquela questão da família, né? Você tem acontecimentos macro, mas tudo é focado na intimidade e na relação que isso provoca com a família. Ele é um filme que tem uma função de reforçar a qualidade e a força do cinema brasileiro, carimbada pelo reconhecimento internacional. A gente sabe que os países
latino-americanos, né, os países do sul global, de uma maneira ou de outra, eles têm um certo viralatismo no seu posicionamento. E o referendo internacional muitas vezes é necessário para poder as pessoas se empolgarem, se valorizarem e aí darem um passo adiante. O filme é muito importante nesse sentido. Resta saber se esse momento vai ser aproveitado da melhor forma possível, e aí é um contexto macro, né? Isso vai envolver produtores, vai envolver diretores, vai envolver a política cultural do governo, então, mas é um momento muito, muito poderoso. É um filme que pode ser o pontapé para que novos produtos, novos filmes deem sequência a essa valorização do cinema brasileiro. Filmes bons existem, sabe, Cristina? Isso é uma coisa fundamental. O problema é que as pessoas não conseguem assistir esses filmes, elas precisam ser apresentadas para esses filmes. O senhor acredita que é o acesso que não é tão fácil igual os filmes internacionais? Sem dúvida. O grande gargalo hoje do Brasil, não só do Brasil, da maior parte dos países, com raríssimas exceções, é como você consegue furar o bloqueio das produções internacionais que chegam nesses países, principalmente as produções dos Estados Unidos, né, diante da produção local. Então você tem, por exemplo, o Brasil me parece que tem algo em torno de 3 mil salas de cinema, talvez um pouco mais. Dessas 3 mil salas de cinema, bem mais que a metade estão localizadas na região sudeste. Dessas localizadas na região sudeste, a maior parte, uma boa parte, está localizada em 2 estados. Desses 2 estados, são 2 cidades que concentram a maior parte das salas, Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. Então você ainda tem essa dificuldade. Como é que alguém em Capitão Enéas, por exemplo, vai ter acesso a um filme? Como é que alguém em Bocaiúva vai ter acesso ao filme? Como é que alguém em Montes Claros vai ter acesso a um filme nacional? Então é preciso agora encarar a exibição. Como você faz com que o filme chegue às pessoas, porque as pessoas estão ávidas. O sucesso do Ainda Estou Aqui mostra isso. Provavelmente você deve ter pessoas que nunca comentaram com você sobre cinema, que de repente numa conversa tradicional lá sobre música, sobre literatura, de repente a pessoa virou para você e falou assim, nossa, que filme bom. Sim. E você até olhou para a pessoa e falou assim, mas essa pessoa assiste filmes? E assiste filmes brasileiros? E seguramente isso passou, não só com você, com várias pessoas que estão acostumadas a assistir filmes brasileiros, né? Que de repente tiveram esse choque, né? Dessa conversa, desse papo que surgiu. Só um ponto fora da curva, assim, para quem não sabe, Elpidio foi coordenador do curso de jornalismo daqui de Montes Claros por muitos anos, e cinema é o queridinho dele, né? E ele fez nossa turma assistir, eu acho que várias turmas que passaram por ele, filmes brasileiros, e era muito difícil o acesso. Era uma lojinha lá no Shopping Popular, na última loja para poder comprar, para ter esse acesso. E falando em filmes brasileiros, o senhor tem os seus queridinhos, aqueles que você acredita que transformaram o cinema brasileiro, que são bons, que o pessoal deve assistir? Bom, eu vou ser um grande defensor de um cineasta brasileiro chamado Glauber Rocha, um baiano que praticamente mudou a concepção do que era o cinema brasileiro da época, fazendo parte de um movimento que a gente chama de cinema novo. Aí existem 3 filmes dele que praticamente todo mundo que pretende entender alguma coisa do cinema brasileiro deve assistir. É O Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Na minha opinião, o melhor é Terra em Transe, porque tem um viés político muito interessante. O filme é de 68, 69 e até hoje ele é muito atual. Dos filmes da retomada do cinema brasileiro, que é aquele processo a partir de 85, 86, tem o Carlota Joaquina, dirigido pela Carla Camurati, que é uma interpretação muito, muito crítica e muito bem-humorada da história brasileira, né? Tem o Central do Brasil, que deve ser, provavelmente é o melhor filme brasileiro desse período. Tem o Cidade de Deus, que é um filmaço também, que talvez seja o filme brasileiro mais conhecido no exterior e talvez mais conhecido no Brasil. E no momento atual, tem um pessoal que faz cinema em Contagem, que é o pessoal da Filmes de Plástico, que eles têm feito coisas muito boas. São os responsáveis por Marte 1, foi o filme brasileiro que fez sucesso há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Foi indicado, inclusive, para participar do Oscar, não passou, mas foi indicado. E tem um filme que estava fazendo muito sucesso na TV, chegou no streaming agora, que é O Dia que Te Conheci, que
que é da Globo, que sai, acho que está disponível na Globoplay. Então é um cinema muito, muito atual, então eu gosto muito disso, eu gosto muito desse pessoal. Olha, vamos fazer uma breve pausa, mas já já voltamos e vamos continuar falando de cinema, vamos ter alguns spoilers e também do Cinema Comentado, que é um projeto de longos anos aqui em Montes Claros. Estamos de volta com o programa Câmara em Foco e hoje estamos entrevistando o professor Eupídio Rocha para falar sobre o Cine na Estrada, que é um projeto do Cinema Comentado. É isso mesmo, Cristine. O Cine na Estrada é uma mostra itinerante que está sendo realizada com os recursos da LPG estadual. É uma realização conjunta do Cinema Comentado Cine Clube e da Fulô Comunicação e Cultura, né? E a primeira parte foi uma itinerância por 3 cidades aqui do norte de Minas. A gente começou em Bocaiúva, no dia 11 de março, Glaucilândia, no dia 13 de março, e fechamos no sábado, dia 15 de março, em Capitão Enéas. É importante destacar que a gente teve o apoio das prefeituras e dessas secretarias de cultura. Agora a gente está chegando em Montes Claros para fechar com chave de ouro essa mostra na Unimontes, nos dias 27 e 28 de março, quinta e sexta-feira da próxima semana. E como é que foi essa apresentação nessas cidades menores que não tem cinema, teatro? Como é que o senhor avalia a população, como eles receberam? Foi mágico. A única explicação que a gente pode dizer foi isso, foi uma mágica, porque foi montada uma tela nas praças das cidades, com toda a estrutura de projeção e de som de alta qualidade. As cadeiras estavam lá disponíveis e a gente montou uma programação começando com um filme infantil para depois pegar um longa-metragem que fala muito sobre a mineiridade, sobre o norte de Minas, que é o Jirimunho, e ele foi filmado na região de São Romão. Então a gente abriu com a programação para criança, com um filme chamado Dentro da Caixinha, depois passou um curta do pessoal do Cine Barranco, que é o Feed Quem. Então as pessoas foram chegando, foram se sentando, as sessões começavam às 18h30 para terminar por volta de 9h, 9h30. Foi assim espetacular. Tinha uma média de 200 a 300 pessoas nessas exibições. Encerrou com uma plateia assim, extremamente atenta, que foi em Capitão Enéas, né? E lá devia ter realmente em torno de umas 300 pessoas. E as pessoas assistiram os filmes, gostaram, bateram palmas e ficaram satisfeitas. É aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Se você oferece filmes bons para o público vai e prestigia. Lembrando que é um evento gratuito, né? Tudo gratuito. Todas as atividades do Cinema Comentado, elas são gratuitas. Desde que nós começamos lá em 2003, todas as sessões do Cinema Comentado são gratuitas e todas as oficinas, as exibições ao ar livre, as itinerâncias que a gente faz, é tudo gratuito e aberto para todas as idades, né? Para todas as pessoas. O senhor falou sobre uma produção que passou nessa mostra, que é do norte de Minas, e aqui temos uma produção, por exemplo, do cineasta Paulo Henrique Veloso, que eu queria saber como o senhor avalia as produções locais do norte de Minas. O norte de Minas... Ou ainda é tímida? A gente diria que em termos de reconhecimento é tímido, mas em termos de produção você tem muita coisa, principalmente agora com os resultados da Lei Paulo Gustavo do audiovisual, né, que estimulou muito a produção. Em Montes Claros a gente tem a previsão de 42 filmes de longa, média e curta metragem. São filmes que vão pipocar, ou já estão pipocando, né, desde o final de 2024. Agora, em termos de reconhecimento, ainda é algo muito tímido. O Paulo Henrique, por exemplo, ele é um cara que nasceu em Montes Claros e se realizou no Rio de Janeiro. O Carlos Alberto Prates Correia, que talvez seja um dos maiores, talvez não, é um dos maiores diretores do cinema brasileiro, nasceu em Montes Claros e se realizou no Rio de Janeiro. Alberto Graça saiu de Montes Claros para o Rio de Janeiro. Vânia Catani saiu de Montes Claros para o Rio de Janeiro. Esses nomes são todos de montes clarenses que enveredaram, conseguiram sucesso no cinema, mas tiveram que sair para fora. Hoje a gente percebe que é possível
realmente ter uma produção local a partir dessa disponibilidade de recurso e talvez pelo interesse que está cada vez mais forte nas pessoas em fazerem filme e fazer audiovisual. A Unimontes está com um projeto para criar um curso de cinema. O senhor acredita que com a criação desse curso de cinema, Montes Claros vai dar uma largada assim, boa nesse ramo? Sem dúvida. A primeira turma começou as aulas agora em 2025. Eles já começaram as aulas em fevereiro, estão dando sequência com as aulas. E o objetivo do curso é justamente isso, unir pessoas que estão interessadas em fazer audiovisual para uma formação acadêmica e para uma produção mais profissional. Eu acredito que tem tudo para reforçar essa vontade de fazer cinema, de fazer audiovisual que está no norte de Minas. O cinema está enraizado no senhor, no seu sangue, algo que o senhor gosta muito. E prova disso tem um Cinema Comentado, que vai fazer 22 anos esse ano. Isso, em agosto nós fazemos 22 anos. Como que está hoje, onde ele funciona, como é que faz para as pessoas poderem participar? O Cinema Comentado ele começou na antiga Câmara de Vereadores, passou pela antiga Sala Geraldo Freire. A gente teve uma parceria com o Sesc, no Cine Sesc, lá no Sesc Pousada, né? Passamos pelo Unimontes, voltamos para a Sala Geraldo Freire, passamos pelo Centro Cultural e hoje, em 2025, né, desde 2024, a gente tem uma parceria com o Museu Regional do Norte de Minas, que fica ali no Corredor Cultural. Toda última quarta-feira do mês tem uma sessão gratuita, com uma programação voltada para toda a família e com uma seleção, né, uma curadoria de filmes que vão emocionar, envolver o espectador e despertar algumas discussões, dar alguns starts para as pessoas poderem desenvolver suas produções. Eu ia comentar sobre isso, que o Cinema Comentado não é só a apresentação de filmes. Após os filmes, existe uma discussão sobre o tema abordado, existe uma conversa, uma troca de experiências ali, né? O que eu acho que é o grande boom, assim, do projeto. O objetivo do projeto é divulgar filmes, principalmente filmes brasileiros, e depois comentar com a plateia de uma forma crítica, né, sobre o que eles acabaram de ver. Tanto na questão técnica, do tipo, foi filmado daquela e daquela maneira, né? Quanto do conteúdo. O filme foi feito nessa época e ele se propõe a discutir esse tema. Uhum. Voltando a falar sobre o cine itinerante, só para reforçar, tem algum spoiler? Quais filmes vão ser reproduzidos? Alguma coisinha que você pode passar pra gente? A programação tá ótima. A gente vai exibir filmes de Plástico, que é o pessoal lá de Contagem. Vão ter filmes do Cine Barranco, que é o pessoal de Januário. Então, por exemplo, do Filmes de Plástico tem Rapsódia para o Homem Negro, que é um filme que discute muito o preconceito e a situação do racismo na sociedade brasileira. E do Cine Barranco tem o Feed Quem, que é uma comédia dirigida pela Carla Vanieri, extremamente curtinha, 4 minutos, né? Mas engraçadíssima, muito engraçado. Em termos de longa-metragem, aí a gente tem duas pérolas do cinema brasileiro atual. É o Casa Branca, que fala sobre o cotidiano na comunidade, na periferia do Rio de Janeiro, dirigido pelo Luciano Vidigal, um cara que veio do Morro, que veio do Nós do Morro, o Nós do Morro está ligado à Cidade de Deus, a uma efervescência cultural nas comunidades cariocas, e o Malu, que é uma produção que discute o que é a arte, como é que a arte afeta a pessoa através da história de uma atriz, que enfrenta o envelhecimento, a perda de papéis, a hereditariedade, né? A situação do envelhecimento da mulher, o papel da mulher na arte, os problemas que elas enfrentam para desenvolver esse trabalho. Então são produções extremamente recentes, extremamente bem recebidas pelo público e pela crítica, e que provavelmente vão ter as suas primeiras exibições, a maior parte, primeira exibição oficial em Montes Claros. Então, assim, para finalizar, estamos quase chegando perto do final aqui, convido o pessoal de casa para poder ir para esse cine itinerante aqui em Montes Claros. Bom, pessoal, então, na quinta-feira e sexta-feira, dia 27 de março, dia 28 de março, a partir das 19 horas, na Unimontes, vocês têm esse programa muito interessante para a família, para os adolescentes, para os jovens, que são as produções mais recentes do cinema brasileiro e do cinema mineiro, gratuito, para todo mundo poder ir lá e conferir. A partir de qual horário? A partir das 19 horas. A programação a gente pretende começar a partir de 19h30, né? É bom as pessoas chegarem antes para poder pegar um lugar. E tem uma outra questão. Depois das sessões nós temos shows com 2 bandas aqui de Montes Claros. A Verde Mecânico e a outra banda da Lua. Então é uma programação audiovisual, uma programação cultural, uma programação musical para todo mundo poder curtir no final da próxima semana. Agora vamos falar de produções locais, cinema brasileiro, e o Pete vai falar aqui sobre
quais são as produções locais que o senhor considera boas e brasileiras também, não só de Minas Gerais, aqui do Norte, né, mas assim, no geral, a importância do cinema brasileiro. Uma produção local, que na realidade é igual a gente estava falando antes, que é o filme do Paulo Henrique, que chama Aníbal, Um Carroceiro e Seus Marujos. O Paulo Henrique filmou isso em 16mm, com película ainda, né? E mostra o cotidiano das festas de agosto lá nos anos 80, meados para final dos anos 80. E é muito interessante porque o Aníbal, ele era um dos mestres, né? Dos catopês, e você vê a preparação, você vê o desfile e é uma coisa assim, até um tanto incômoda, porque eles desfilavam pelas ruas e as ruas não estavam fechadas. Então eles estavam desfilando e os carros passavam. Então é um documento histórico muito interessante. Eu não sei a situação desse filme hoje, o Paulo já faleceu, né? Provavelmente está com a família, e a questão da preservação desse material, né? O Paulo foi um divulgador incansável do cinema brasileiro. Ele trabalhava com assessoria de filmes, ou seja, colocar os filmes nas redes, igual o trabalho de assessoria que você faz e o pessoal está acostumado a fazer. Então esse filme tem que ser preservado, porque é um momento da história de Montes Claros que é muito, muito pujante e que tem que ser visto e até discutido e trabalhado, né? Em termos audiovisuais, a gente tem produções que devem surgir agora em Montes Claros como consequência da Lei Paulo Gustavo, né? Como eu falei antes para você, a gente tem 42 filmes de média, longa e curta-metragem programados. E são filmes de pessoas assim que já têm uma trajetória no audiovisual aqui em Montes Claros. Tem o Diego Dutra, tem o Samuel Reis, tem a Fernanda Maia, tem o Mércio Antunes, que está fazendo um filme, tem os grupos de teatro de Montes Claros, o Oficinato, Fitas, o Olho de Gato, que vão produzir, tem produções de videodança e vídeo espetáculo, que também são muito interessantes, e que envolve uma gama de pessoas. Por exemplo, tem uma produção da Terezinha Lígia, que deve estar saindo por aí agora, tem um documentário sobre a Marina Lourenço Fernandes, que também foi aprovado, tem uma produção que é do Júnior Zanza, da Associação de Catopês, que também está saindo agora. Então, como fruto dessa grana, né, dessa verba que foi injetada no setor pela LPG municipal, eu acredito que a gente vai ter umas produções bem interessantes vindo por aí. E em termos de filmes brasileiros, uma dica, que talvez seja a mais atualíssima, é o filme da Fernanda Montenegro, chama Vitória. Ele estreou nos cinemas na quinta-feira, está em cartaz, vai ficar em cartaz no mínimo umas 2, 3 semanas aqui em Montes Claros, está passando nos 2 shoppings, então você pode escolher qual deles que você pode assistir, e talvez seja um dos últimos trabalhos da Fernanda Montenegro, né? Ela está com mais de 90 anos, né? E ela faz uma senhora que filmou os traficantes que agiam em frente à casa dela, é baseado numa história real, lá dos anos 90, e ela faz um papel assim com... Bom, a gente sabe que a Fernanda Torres, que é a filha, deu um show, né? Imagine a mãe, que é a Fernanda Montenegro, né? Então, fica digamos assim, essa sugestão para o pessoal que está nos ouvindo. E assim encerramos mais uma edição do Câmara em Foco, com Eupídio aqui falando sobre o cine itinerante. Tá aí o convite para você também de casa. Agradeço a atenção e até a próxima edição.